E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. E esse é o primeiro vídeo de muitos que estão por vir. O primeiro em que eu dedico um tempo maior para produzir ele e de fato dar uma aula para você. Não um conteúdo raso, rápido, 5 minutos, 10 ou um Reels de 1 minuto. Aqui no YouTube eu vou usar mais para me aprofundar, me ensinar e passar aquilo que eu sei para vocês. Então, para vocês não perder o próximo vídeo, né, os próximos, então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, fechou? E assim que terminar essa aula, se você aprendeu algo, se você gostou, se fez sentido para você, me diz aqui embaixo nos comentários o que é que você mais aprendeu, o que é que você achou mais relevante, fechou? Tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito, porque essa aula ela é introdutória. Por quê? Antes de você aprender algo, pelo menos eu quando vou aprender algo, eu gosto de saber o porquê eu vou aprender algo, o que é aquilo, se faz sentido para mim ou não. Então tem gente que pesquisa desenvolvimento pessoal, pesquisa hábitos, não sei o que, só que é meio perdida, tá indo só com a manada. Já tem gente que precisa do desenvolvimento pessoal, mas é preconceituosa, porque só esse termo desenvolvimento pessoal, ela pensa, eu não curto esse negócio de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, se acha autossuficiente. Mas quando na verdade essas pessoas nem sabem de fato o que é e o que proporciona pra gente. Porque eu tenho certeza que se elas soubessem o que proporciona, ela ia correr atrás. Bem mais, de fato. Então o que acontece? Essa aqui é a primeira aula e eu vou estar explicando para vocês de fato o que é desenvolvimento pessoal. Vai ser uma aula introdutória para você ter noção da importância e do impacto que vai trazer na sua vida para alcançar seus objetivos, para você ter mais resultados, para você aprender, para você se desenvolver, ter uma vida mais saudável, ter relacionamento saudável, uma vida mais feliz. Então assim, eu vou até falar para vocês daqui a pouco a quantidade de coisas que isso afeta na nossa vida. Eu vou citar algumas delas porque de fato, desenvolvimento pessoal é algo que abrange toda a área da nossa vida, porque ela é para desenvolver o seu pessoal, desenvolver você. E você é o que? Você é um ser humano. Então, você não é só o corpo físico. Você, como ser humano, é um corpo, é uma alma e é um espírito. Então, o que acontece? São 3 esferas para você se desenvolver. E cada uma dessas esferas dá para se aprofundar muito, muito. No corpo mesmo, no cérebro humano, só na parte de neurociência, mano, é conteúdo pra caramba e que de fato traz resultado. Não é só, vou estar assistindo uma hora de aula, 2, 3, só por assistir. É de fato para você buscar um conhecimento que você não tem, para que você possa aplicar ele na sua vida e alcançar resultados que você até então não alcançou, porque você ainda não tinha aquele conhecimento. Entende? Então, eis a importância de aprender. Eu costumo dizer que tem gente que pensa que estudar é só enquanto está na escola ou na faculdade. Só que, falando por mim mesmo, eu estudo muito mais depois que eu saí da escola do que quando eu estava lá, de fato. Porque na escola a gente vê aquele monte de coisa que a gente aprende, a gente sai da escola e não usa a maioria do que aprendeu para nada, de fato. Forma de Bhaskara. Uma pessoa que não vai cursar a área de matemática, que vai usar essas coisas, ela vai usar isso em quê na vida dela? Tipo, química, essas coisas que a gente não consegue trazer para a realidade, no mano a mano, no mão na massa, sabe? Como é que eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Agora, se eu estudar neurociência, como o cérebro funciona, eu posso saber como reprogramar ele para moldar minhas atitudes e alcançar aquilo que eu quero. Isso sim é aplicável na vida real. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui não é só conteúdo para, tipo, professorzinho chato, tipo, vou falando, vocês vão escutando. Não, é algo que de fato eu sei que vai fazer diferença na vida de vocês, porque fez na minha, porque eu vejo fazendo na vida de muita gente. De fato. Porque aquilo que você não alcançou ainda, que você deseja alcançar, talvez esteja faltando um conhecimento. Talvez você não saiba o como. E através desse canal aqui, através do que eu vou passar para vocês, vocês vão descobrir muito como. Como melhorar a saúde, como melhorar relacionamentos,
como instalar princípios, como descobrir a identidade, como usar o poder do seu cérebro ao seu favor, como reprogramar a mente, como instalar novos hábitos. Então, tudo que eu vou ensinar aqui é aplicável na vida de vocês. É por isso que vai trazer tanta diferença, sabe? Então, bora lá. Desenvolvimento pessoal. Primeira coisa que você tem que entender como desenvolvimento pessoal é que as pessoas geralmente pegam um termo, um título, elas ouvem falar de um título, desenvolvimento pessoal, e às vezes nem procuram saber o que é e criam um significado na cabeça delas. E é aquilo e acabou. Por isso que algumas pessoas, tem aquele preconceito que eu falei pra vocês. Ah, desenvolvimento pessoal, não leio isso não leio autoajuda e não sei o que. Só que se o livro fosse ajudando ela a ficar rico, a ser milionária antes dos 25, certeza que ela já olharia com olhos diferentes, entende? Então, larga esse preconceito de lado, larga essa ideia que você construiu com base em um rótulo no qual você ainda não pesquisou e não descobriu a fundo o que é, não sabe o que é. Então, eu vou ensinar aqui para vocês agora o que é. Então, deixa eu só dar uma ligada aqui, botar a senha. Que ele acabou desligando. Foi. Então, o que acontece? Desenvolvimento pessoal, bota na sua cabeça. Desenvolvimento pessoal é igual a desenvolver o potencial humano. Então, o que acontece? O desenvolvimento pessoal, ele é para desenvolver toda a capacidade que você tem. Pensa comigo, se você tem uma Ferrari, ela vai a... Rapaz, eu nem pesquisei até quanto vai uma Ferrari, mas vamos supor que vai uns 300, suposição, tá? Vai uns 300 km por hora. Faz sentido você estar andando com ela só na primeira marcha? Não chegando nem perto, nem na metade, nem um terço, nem do seu pleno potencial, entende? Então, não faz sentido. Se você tem um potencial muito maior e pode ir muito mais além, por que é que você não vai, entende? Só que aí tem aquela questão, tem que se desenvolver. Você tem que descobrir o potencial que existe em você, que você nem sabe. É por isso que eu tô aqui, para te mostrar esse potencial. Então, o que acontece? Tem gente que é uma Ferrari, o seu corpo é uma Ferrari, é para avançar muito rápido. Só que se você coloca o combustível errado nela, ela não vai ter o mesmo desempenho. Da mesma forma é o seu corpo. Se você colocar as alimentações erradas, o combustível errado, você não vai ter o seu melhor desempenho. Você vai acordar cansado, você vai ter problema para dormir, você não vai conseguir fazer exercício quando for preciso. Você não vai ter um corpo saudável, liberando os hormônios corretos para você se sentir bem, tá? Com aquele bem-estar saudável de fato, feliz, sabe? Então, tem toda uma questão, o seu intelecto, porque a sua comida que você come afeta também o seu cérebro. Não é só questão de ler e estudar que vai afetar ele, mas o que você come de fato também afeta no desempenho dele. Então, não faz sentido você poder correr a 300 km por hora, tá correndo a 50, correndo a 30. Qual é o sentido nisso? Agora, eu entendo, tem gente que sabe que pode ir muito mais além, mas prefere não ir para não ter que se esforçar. Ela, beleza, eu vou ficar aqui na mediocridade e tá tudo certo. Beleza, é uma decisão, né? Cada um é livre, cada um faz o que quer. Mas para mim não faz sentido. Eu quero atingir o meu potencial máximo e ainda mais. E ainda mais, porque tudo dá para desenvolver. Então, eu não gosto de me conformar com a mediocridade. Então, se você está aqui, eu acredito que você também não quer se conformar com uma vida meia boca, com uma vida sendo o que dá para ser. Eu acredito que se você está aqui até agora vendo esse vídeo, é porque você quer ser o melhor que você pode ser, e não apenas o que dá para ser. Porque muitas vezes, quando a gente é apenas o que dá para ser, a gente não se sente feliz, a gente não se sente realizado. Eu lembro de uma época que eu fui assim, eu estava em Portugal e eu ia trabalhar, eu acordava para trabalhar, chegava em casa para dormir, e acordava para trabalhar e era assim. Parece que não tinha vida, era só aquilo. Saía de casa às 6h30 da manhã, chegava em casa às vezes 9 da noite, comia, dormia, e quando acordava no outro dia, meu Deus, eu já vou ter que trabalhar, velho. Caramba, tudo que eu queria era não ter que trabalhar hoje. Tipo,
mediocridade, não me desenvolvia, não fazia nada, era só isso a vida, naquele tempo, acabou. Então não tinha uma felicidade, não tinha um senso de realização, cadê os sonhos aí, cadê o avanço, cadê o progresso, entende? Então, de fato, você tem que se desenvolver, você tem que buscar o seu melhor, você tem que ser a sua melhor versão. Uma coisa que me impactou muito, e talvez impacte muito de vocês que estão assistindo isso ou ouvindo, estou pensando na possibilidade de colocar essa aula em áudio no Spotify, estou avaliando, vocês gostariam? Se sim, comenta aqui embaixo. Caso contrário, eu vou estar colocando só os podcasts que eu vou estar fazendo também uma vez por semana aqui, tá certo? Então o que acontece? A história é o seguinte, foi no início quando eu iniciei essa jornada de desenvolvimento pessoal, de querer ser a minha melhor versão. Na verdade, quando eu comecei, eu nem ouvi falar no termo desenvolvimento pessoal. Eu apenas ouvi a história de um cara que tinha a história mais terrível que eu ouvi na vida e do nada ele se tornou o homem mais casca-grossa do mundo. Talvez você conheça, já tenha ouvido falar, já tenha estudado a vida dele. David Goggins. O cara tem uma vida terrível, meu Deus, se contar aqui pra vocês vão chorar. E aí ele usou todo esse sofrimento ao favor dele e hoje ele é o homem mais casca-grossa do mundo. Ele tem esse título, ele já bateu vários recordes no Guinness Book. Então, sem condições. A história de vida dele me tocou quando ele falou a seguinte parte. Uma crença que ele tem a respeito de Deus. Ele imagina o seguinte, quando a pessoa morre, aí ela entra numa fila. Ela tá lá na fila e as pessoas estão indo em direção a Deus. E aí chega a vez dela. Chega a vez do David Goggins. E aí Deus tá lá. Beleza, você morreu, né? Sendo um detetizador um detetizador de baratas, que era o emprego dele na época. Morreu com 134 quilos, solteiro, uma vida infeliz. Não precisa nem dar aspas, de fato, ele falava, ele estava depressivo. Então, uma vida infeliz, você morreu desse jeito, beleza. Aí Deus mostra a prancheta. Olha aqui, esse aqui é quem você deveria ser. Aí ele lê lá, David Goggins, pesar 84 quilos, ser um Navy SEAL da Marinha Americana, elite, ser Ranger, passar na prova de Ranger School, correr várias ultramaratonas, correr a Badwater, que é a ultramaratona mais difícil do mundo na época. Então, impactar vidas, transformar vidas através da sua história. E aí ele se imaginou olhando para aquilo ali, meu Deus, era essa vida que eu podia ter tido se eu tivesse aceitado me dedicar um pouco mais? Eu podia ter tido essa vida se eu tivesse me esforçado um pouco mais, me desenvolvido um pouco mais? Era essa a vida? Então, pensa só, o cara morre se ele não tivesse tomado a decisão, né, de mudar de vida. Aí já pensou, ele morre obeso, depressivo, infeliz, e aí Deus mostra, olha o que eu tinha preparado para você. Uma vida feliz, uma vida em que você ia ser conhecido no mundo todo, uma vida onde você ia impactar milhares de vidas e vidas iam ser transformadas através da sua história. Agora imagina o arrependimento que essa pessoa pode estar sentindo. Pois é, vou te falar, isso não é só imaginação não, hein? Isso é real, sabe por quê? Foi feito um estudo para descobrir qual era o maior arrependimento das pessoas quando elas morriam. Então o que acontece? As enfermeiras passou nos quartos de hospitais, foi até os pacientes no seu leito de morte e perguntou qual é a maior coisa que você se arrepende. E sabe qual foi a resposta da maioria? A grande maioria respondeu que o maior arrependimento deles não são as coisas que fizeram de errado. Não são as vezes que eles quebraram a cara, que eles ficaram para baixo, triste. O maior arrependimento não é essas coisas que a gente tem medo. Porque muitas vezes a gente tem medo de tomar uma decisão e dar errado, tem medo de perder o emprego, tem medo de falir, tem medo de tomar um fora, tem medo disso, tem medo daquilo. E tudo isso que na sua mente é muito grande, que você não pode passar, não era o maior arrependimento deles. Podia fazer a besteira que for, não era o arrependimento deles. Sabe qual era o maior arrependimento? Era eles pensarem como teria sido a vida deles se eles tivessem decidido fazer aquilo que queima no coração deles. Então o que acontece? Você tem um sonho e aí você não corre atrás desse sonho com medo de não conseguir pagar as contas e fica preso num emprego que não gosta.
e trabalha só para pagar a conta, e um dia após o outro, uma vida infeliz. Mas você tem aquele sonho no coração, mas você não tem coragem de ir atrás. E aí quando você percebe, você já está no final da vida e você pensa, como teria sido a minha vida se eu tivesse corrido atrás dos meus sonhos? Como teria sido a minha vida se eu tivesse dado o meu melhor? Se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais? Como eu poderia estar vivendo hoje? Provavelmente a vida dos sonhos. Só que a maioria da gente deixa um medo para a gente e impedir que a gente viva a vida dos nossos sonhos. De fato, eu sei, o medo é paralisador, mas eu estou aqui para te ajudar com isso. Te ajudar a entender como funciona o cérebro humano para você não cair mais na armadilha do medo. Porque o cérebro foi desenvolvido para isso, né? Foi uma questão de sobrevivência. Só que a máquina de lavar acabou de finalizar. Fica aí com essa música de fundo. Pronto, fechou. Voltando aqui. Né? Eu tava bem sério explicando e aí de nada a máquina começa a cantar. Enfim, o cérebro se desenvolveu para isso, questão de sobrevivência. Só que hoje em dia você não está mais numa selva e que você pode ser atacado por um leopardo a qualquer momento. Não está mais nesse tempo. Só que a programação primitiva ainda está aqui. Então ele fica sempre pensando no pior e aí por pensar no pior instala o medo e te impede de fazer aquilo que você quer fazer. Então o desenvolvimento pessoal é importante por causa de tudo isso e muito mais. Porque ele vai desenvolver o seu potencial pleno, ele vai desenvolver o que você tem de melhor para você se capacitar para poder viver tudo aquilo que você deseja. Não interessa o quão louco seja esse sonho, não interessa. Eu já ouvi a frase que foi de Napoleão Hill, é algo mais ou menos assim, tudo que a mente humana é capaz de imaginar, ela é capaz de conceder, algo assim. Então se você consegue se imaginar ter uma vida extraordinária, você tem capacidade disso. E eu achava que não é qualquer um pode imaginar o impossível. Só que conforme eu fui me desenvolvendo e conhecendo outras pessoas que têm um nível de frequência mais baixo também, que não costumam se desenvolver, não costumam desenvolver o potencial delas, quando eu começava a conversar, eu vi que de fato elas não conseguiam imaginar o extraordinário. Eu digo, já pensou você viver isso, viver aquilo? Oxe, tá doida? Não. Eu não preciso disso tudo não consigo nem imaginar. Eu já vi um cara que quando ele começou a se imaginar sendo rico, ele não, oxe, a pessoa ser roubada, ser assaltada no instante. Então você vê, né, como é as crenças, a programação mental que está instalada nela. O medo é tão grande que ela prefere ficar pobre do que ter uma vida boa e correr o risco de ser assaltado ou roubado, sendo que sendo pobre ela corre o risco do mesmo jeito. Então, e com o dinheiro você vai ter mais possibilidade de ter mais segurança. Mas é isso que eu estou falando para vocês. Cada um tem uma mentalidade diferente. Então, nem todo mundo... É sério, você está me assistindo aqui, provavelmente você já tem um certo nível de consciência em questão do desenvolvimento e do seu potencial. Então, você provavelmente acredita que dá para viver a vida dos sonhos, dá para viver uma vida digna, uma vida feliz em todas as áreas. Então, só de você imaginar isso já é um grande avanço, de fato, porque tem gente que não consegue imaginar, é travado. Tem gente que fica com medo só de imaginar. Não é brincadeira isso, é muito real. Então, parabéns para você que está aqui, você já está na frente da maioria e espero que você tenha entendido um pouco da importância da gente desenvolver o potencial da gente. Agora, bora lá um pouquinho para os benefícios que você vai adquirir se desenvolvendo o seu potencial pleno. Então, eu dei uma listada aqui, tá? Uma colinha que é para eu não me perder, porque o que acontece? O conhecimento, pelo menos na minha mente, funciona assim, ele é como um quebra-cabeça. Tem várias peças, vários modos que você tem que aprender, várias aulas, vários temas. E cada um é uma peça de um quebra-cabeça. E quando você aprende tudo, esse quebra-cabeça se encaixa e se forma. E a peça daqui do canto, ela, quando está montado, ela se liga à última de lá. Então, como eu já tenho montado na minha cabeça o conhecimento, eu começo a falar da primeira peça aqui. Aí, precisa que não, eu já pulo para a última porque já está ligado aqui. Só que para fazer mais sentido para você, eu preciso o quê? Ir de etapa em etapa, ligando uma à outra, para depois montar tudo e fazer um sentido completo.
E aí eu crio essa lista para questão de ordem cronológica, para facilitar o entendimento de vocês. Fechou? Então bora lá. Melhora a qualidade de vida. O viver bem e melhor. Isso é os benefícios, né, de se desenvolver pessoalmente. Melhora o seu estilo de vida. Qualidade de vida é o quê? É você ter saúde, é você ter bons relacionamentos, é você ter o seu corpo funcionando, liberando os hormônios, você se sentindo bem. E quando aqui eu falo estilo de vida melhor, é o quê? É você ter hábitos, é você ter o dia a dia de uma forma que lhe faz feliz. Não uma vida monótona, uma vida chata, mais do mesmo, sabe? É uma vida que você tem tesão de viver, você acorda de manhã, caraca, vou fazer isso, hoje eu vou produzir isso, eu vou fazer aquilo. Então, é algo que você realmente, é um estilo de vida, como eu posso dizer, um estilo de vida do arquétipo do herói. Talvez você não saiba muito bem o que é arquétipo, mas mais pra frente, quem sabe eu faço alguns vídeos comentando sobre isso. Fechou? Então, isso melhora o estilo de vida, traz mais felicidade, melhora a saúde, melhora o autoconhecimento. E quando fala autoconhecimento, é muita coisa que está englobada aí. Porque quando você se descobre, você tem autoconhecimento, você tem que ter nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. E aí você tem um autoconhecimento, você melhora a sua autoestima, você consegue descobrir a sua identidade, você consegue descobrir o seu propósito. Então, de fato, cada um desses tópicos, eu estou falando rápido aqui, mas cada um deles dá para se aprofundar muito e ter muito benefício com isso, sabe? Então, isso aqui eu só estou passando uma limpa, passando por cima para vocês entenderem melhor. Fechou? Então, bora lá. Próximo, melhora as habilidades sociais. Habilidade social o quê? É o que eu estou fazendo agora, eu estou me comunicando com você. Beleza que eu estou olhando aqui para um celular, né? Para a câmera. Mas, de qualquer forma, eu ainda me sinto mais confortável falando em palestra, falando para um monte de gente, do que falando para uma câmera. Vocês acreditam? Porque é aquele negócio, né? Repetição. E eu me sinto mais à vontade, porque eu olho no olho da pessoa e vejo a reação dela. E vejo como é que eu tô indo, como é que ela tá se sentindo dentro daquilo, se ela tá entendendo realmente ou não. E eu acho mais legal a interação, é muito melhor. E desenvolve. Então, olha, essa habilidade de comunicação, de ensinar, é desenvolvida aí, entendeu? E isso é muito importante, porque quando você é bom em comunicação, isso afeta nos seus negócios, principalmente, entendeu? Depois eu faço uma outra aula sobre isso também. Bora lá. Melhora seu intelecto. Como assim seu intelecto? Melhora a sua capacidade de compreender, de entender. Porque uma pessoa inteligente não é aquela tipo que sabe muita coisa, mas uma pessoa inteligente é aquela que tem a capacidade de compreender e de entender rápido. Então, o que acontece? Quanto mais você aprende, mais você desenvolve o seu cérebro e mais fácil fica para você aprender coisas novas. Porque o seu cérebro ele faz comparações. Então, quando ele tem muito portfólio aqui, ele vai juntando as coisas para fazer mais sentido com a nova que está vindo. Então, é mais rápido você pegar. Como se você não estivesse aprendendo do zero, digamos assim. Então, isso desenvolve o seu intelecto. O desenvolvimento pessoal desenvolve o seu intelecto para você começar a aprender mais rápido. E uma coisa importante é, uma pessoa que é inteligente, ela aprende com os seus erros, mas uma pessoa que é sábia, ela aprende com o erro dos outros e com os seus também. Mas tem erro que você não precisa passar. Tem erro que eu já passei, tem erro que eu já ouvi de outras pessoas passando, e a gente pega aquela história e leva para a vida da gente e aprende com isso, pra gente não ter que cometer o erro que aquela pessoa já cometeu, entende? Isso é encurtar o tempo, é acelerar, é aprender mais rápido. Então, bora lá. Ajuda a alcançar os seus objetivos mais rápido. Como eu falei no começo, desenvolvimento pessoal é desenvolver o potencial humano, desenvolver o seu potencial. Então, lembra do exemplo da Ferrari que eu dei? Se você não se desenvolve, você fica andando só na primeira, fica andando no máximo 30 km por hora. Agora, se você desenvolve o seu potencial pleno, você desenvolve você pratica o desenvolvimento pessoal e espiritual, você começa a andar no máximo, começa a andar em 300 por hora, até onde a Ferrari chegar você consegue andar, porque você se desenvolveu. E aí, se você se desenvolveu e consegue alcançar as coisas mais rápido, você vai chegar nos seus objetivos mais rápido.
Se você desenvolver o seu intelecto, você vai aprender mais rápido, logo você vai obter o conhecimento necessário para aplicar naquilo que você quer resultado e vai ser mais rápido. Se o objetivo é físico, é saúde, você desenvolvendo isso, se você tem um objetivo de ganhar massa muscular, da academia, alguma coisa assim, você desenvolve o seu intelecto nessa área para saber o que é mais eficaz, aplica e vai chegar no objetivo mais rápido. Então, encurta o tempo, sabe? Encurta muito o tempo. Você vê que antigamente, para ser milionário, era um negócio de outro mundo. Hoje em dia, tem muita gente sendo milionário. Tem pesquisa dizendo que vai até 2022, eu acho, é esse ano ainda, ou é o ano que vem, vai aumentar 81% o número de milionários, 81%. E com marketing digital isso aí só está acelerando o resultado. Então, isso é a era da informação. Para você aprender o que eu estou te ensinando aqui, o que eu vou te ensinar, continuar te ensinando toda semana, tem gente que tinha que ler uma porrada de livro, tinha que se conectar com gente, era uma trabalheira. Hoje em dia, o que você quiser saber, você pega o celular e digita desenvolvimento pessoal, como desenvolver a saúde, como desenvolver as finanças, como aprender mais rápido, como ler e memorizar. O que você quiser, você digita aí e você aprende, você tem na palma da mão. Então, a era da informação deixou tudo mais rápido. Você, com o celular na mão, tem mais conhecimento do que um imperador antigamente teve na vida inteira dele, entende? Conhecimento na palma da mão. Agora lembre-se que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. E se você não aplica o que você sabe, é a mesma coisa que não saber. Porque se não for para aplicar e ter resultado na sua vida, de que adianta você saber, entende? Então uma coisa que eu gosto de deixar bem claro quando eu estou ensinando algo para a pessoa é que tem que aplicar. Você pode desenvolver muito, aprender muito aqui, ficar viciado. Tem gente que fica, chama obesidade cerebral. Mais pra frente eu falo disso. E tem gente que só quer consumir conteúdo, porque é algo novo que ela está aprendendo. E o novo traz um estímulo para o cérebro. E aí ela está sempre querendo ver o próximo vídeo. Uou, que massa. E aprende. E não aplica nada, adianta de quê? Só para inflar o ego e dizer que sabe muito? Tem que aplicar, né? A gente conhece uma pessoa, a gente olha para ela, é pelos frutos. Claro que a palavra também conta muito, a gente tem que ver a verdade nela e tudo mais. Mas será que ela faz de fato o que ela sabe? Porque às vezes ela quer ensinar algo, mas ela não faz, então se é tão bom assim, por que ela não faz? Então, se você aprendeu algo, não tipo fique querendo já ensinar para o povo. Ensine sim, mas aplique também, entende? Porque se você não aplicar, você não vai ter resultado. Fechou? Bora lá. Outra coisa aqui, um ponto que eu quero entrar com vocês. Tudo na vida que a gente for fazer, a gente precisa investir. Não tem como a gente ter um retorno sem ter um investimento. Se a gente quiser um retorno para a gente precisa investir. E aí você para e pensa, mas Jadson, eu estou aprendendo aqui com você, não estou investindo nada e estou ganhando conhecimento, vou aplicar e vou ter resultado. E não estou investindo nada, e aí? Aí é que você se engana, é aí que você se equivocou. Por quê? Tudo tem um investimento. Você acha que não está investindo porque não está investindo o quê? Monetário, dinheiro. Só que esse não é o único investimento que tem. Você está investindo aqui o seu tempo, está investindo a sua energia. É um tempo que não volta atrás. E um tempo que vai trazer muito retorno. Disso eu posso garantir. Fechou? Então, qual é o maior investimento de todos? O maior investimento de todos é em você. Você tem que investir em você. Porque, pensa comigo, você investe, você compra um prédio, aqui, digamos, você compra um prédio, 10 milhões. E aí você tem 10 milhões, passou um tempinho, valorizou e tal, você pode vender e ter o seu lucro. Só que, quando você investe em você mesmo, não dá para mensurar o quanto de retorno isso vai ter. Porque o que acontece? Pensa só, eu venho aqui no prédio do lado, 10 milhões, pá, comprei à vista, tá aí, vou esperar valorizar e depois eu vendo. Você fez um investimento monetário, tem esse determinado retorno. Agora, se além disso você ainda investir primeiro em si mesmo e em conhecimento, você pode fazer aprender a negociar
E aí você vai lá fazer uma boa negociação, conseguir um imóvel por um preço muito abaixo e só do fato de você comprar ele muito abaixo você já está ganhando. Porque aí o momento que você quiser vender é só vender a preço de mercado normal que você já vai estar no lucro. Você nem precisa esperar valorizar, tá entendendo? Então, quando você investe em conhecimento, o retorno é absurdo, só depende de você. E Salomão já falava, né, em Provérbios, vende tudo que tu tens e adquire sabedoria. Sabedoria, vende tudo que tu tem e adquire sabedoria. Aqui vocês não estão vendendo nada, vocês não estão precisando investir dinheiro, mas vocês estão investindo no tempo de vocês. E se eu fosse vocês, eu valorizava isso. E tudo que vocês aprenderem comigo, tudo, vocês procuram alguma maneira de botar na prática hoje, agora. Já anota uma tarefa para fazer conforme você vai aprendendo, para aplicar depois. Não espera para amanhã, entende? Não espere para amanhã que você pode fazer hoje. Fechou? Então, bora lá. Desenvolvimento pessoal é amar a si mesmo. Massa essa frase, né? E de fato é. De fato é. Porque se você se ama, você vai cuidar de si. Você vai se desenvolver, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar dos seus relacionamentos, você vai procurar ser uma pessoa mais feliz. Então, desenvolvimento pessoal, de fato, é um ato de amor com você mesmo. Um monte de gente se maltrata mentalmente, fica só pensando pior, diz que vai tentar alcançar alguns objetivos, só que fica sempre com uma vozinha na cabeça dizendo você é incapaz, você não consegue, isso e aquilo. Eu digo se ame, invista em você mesmo. E aí as coisas vão mudar, de fato. Bora lá? Desenvolvimento é igual a autoconhecimento. Exatamente isso. Anotei algumas frasinhas para destrinchar aqui para vocês o que cada uma delas significa. Então, desenvolvimento é o autoconhecimento, porque se o desenvolvimento é pessoal, é um desenvolvimento de si mesmo, um desenvolvimento de mim, eu tenho que conhecer a mim. E como eu falei para vocês, não só na esfera física, que traz muito resultado de fato, mas você também tem que desenvolver a esfera almática e espiritual. Por quê? Esses dias eu fiz até um Reels no meu Instagram, inclusive se você não me segue, tá aqui na descrição, tá certo? O link para você me seguir, jadsoncosta.jc. E nesse Reels eu falei o seguinte, não adianta você querer desenvolver só no físico, só aprender no conhecimento, só coisa física, reprogramar a mente e... tá fugindo a palavra agora, cuidar da saúde, exercício físico e tudo mais. E de fato você pode reprogramar a sua mente para alcançar aquilo que você quer. E aí você vai e alcança, desenvolvendo só o físico. Só que a gente também tem um espírito. Então se você não desenvolver essas questões no mundo espiritual, se você não desenvolver o seu espírito e a sua alma para fazer essa conexão, você vai botar o seu corpo para trabalhar, para alcançar um objetivo que quando chegar lá na frente que você alcançar, você vai dizer, poxa, não era esse o meu propósito, não era isso que queimava aqui no meu coração, não foi para isso que Deus me chamou, sabe? Então, para não haver esse arrependimento e esse gasto de energia desnecessário indo para o caminho errado, então você já tem que desenvolver as três esferas em conjunto. É por isso que na minha mentoria Optimate eu opero essas três áreas, porque é crucial, você tem que desenvolver as três junto para você, porque senão, se você tem um caminho, você tem o seu propósito, tem o seu chamado, você tem uma rota que vai fazer você feliz, que é a vida dos seus sonhos. Só que se você for enganado, desenvolver só o físico, por exemplo, você começa a trabalhar para um lado que você acha que vai dar lucro, só que quando chega no destino final você olha e diz, não era o que eu queria. E aí você vai ter que fazer o balão, ó. E aí já é um gasto a mais, algo desnecessário. Então o que acontece? Se você quer chegar num determinado ponto, qual é o caminho mais curto? Você já aprendeu na escola. O caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Então, ao invés de estar indo para todo lado, vou nesse canal, vou aprender com esse cara, vou tal. Tenha clareza. Primeiro de tudo, tenha clareza. Quando você sabe para onde você quer ir, é muito mais rápido. Em vez de você ir para cá e voltar, vai para cá e volta, vai para cá e volta. Não, já define
desenvolva o seu autoconhecimento, descubra a sua rota e prossiga em direção reta a ela. Você vai chegar muito mais rápido, entende? Então, essa é a parada. Então, o que acontece? Só que tem um porém, algo perigoso que acontece com a maioria. Anotei até aqui, ó. Autoconhecimento enganoso é achar que ser é o mesmo que estar. Porque o que acontece? As pessoas, quando começam a se desenvolver, começam a se conhecer, às vezes ela acha que um estado temporário que ela está no momento é quem ela é, definitivamente não muda. Então, acaba impedindo essa pessoa de avançar, de prosseguir. Porque seres humanos, eles são, qual palavra eu posso usar? Eles não são fixos, eles se desenvolvem, entende? A gente não fica parado, a gente está sempre mudando. Tem uma frase que diz o seguinte: você nunca pode mergulhar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Quando você entra no rio, você está de um jeito. No que você saiu, a correnteza já levou, o rio já é outra água, com outras moléculas. E mesmo que fosse estático, você passou por uma experiência, então sua mente já mudou. E aí você já vai entrar lá diferente. Então você está o tempo todo mudando, está o tempo todo melhorando, se transformando, entende? Então às vezes, e a gente não é perfeito, e às vezes a gente está com um erro agora, uma falha. E aí quando a pessoa começa a se conhecer e ver essa falha, ela acha que aquilo é ela e não tem como mudar e acabou. Eu nasci assim, cresci assim, ser sempre assim. Vai se lascar desse jeito. Porque uma mentalidade muito presa dessa forma vai impedir que você avance. Só vai lhe prejudicar. Entende? Então tem gente que usa desculpa. Se você gosta de mim, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Beleza, aceita ser do jeito que você é. Agora você não é o seu erro, você não é a sua falha, você não é os seus tropeços, você não é os seus impulsos sexuais que você não consegue controlar. Então é muito mais além. A sua identidade está num nível mais profundo que a maioria ainda não acessou, entende? E eu quero te levar para esse nível. Eu quero que você acesse de fato e descubra o quão profundo essas coisas é. Tô só começando, pessoal. Essa aula de hoje que eu tô dando para vocês ainda é só mais conhecimento, não é nem tanta sabedoria. Mas fica ligado que é tudo, né? É um complemento. Então a gente não pode desprezar uma coisa e focar só em outra, porque as duas se ajudam. A gente tem que pegar o que tem de melhor nos dois e aplicar. Fechou? Então não engane, não ache que ser é a mesma coisa que estar. Porque às vezes você acha, eu sou preguiçosa, eu sou preguiçoso. Você não é preguiçoso, você está preguiçoso. Dependendo do quanto você desenvolve a si mesmo, isso vai variar. Então não acho que um estado temporário é determinante para quem você é a vida toda. E use isso como desculpa para mudar. Por exemplo, uma pessoa vai e diz, eu sou tímido. Não, você não é tímido, você está tímido, mas se você se desenvolver, essa timidez vai embora e você começa a falar normalmente com todo mundo e você vai ver como é bom isso, entende? Então não deixe pequenas coisas ditarem quem você é. A sua identidade está num nível mais profundo do que a maioria fala por aí, entende? Então bora lá. A pegada é essa, não confunda ser com estar. O ser é imutável, o estar está mudando, ele está uma hora e outra hora não está. Está de uma forma e outra hora está de outra. Mas o ser é ser. Acabou. Fechou? E a gente vê muito isso na neurociência e neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o quê? A capacidade que o cérebro tem de melhorar, de mudar, de transformar, de se adaptar. Entende? Então, não só em questão espiritual e almática, mas também no físico é nítido essa questão do estar. Porque a gente uma hora está em um determinado nível, depois vai para o outro, depois adquire mais conhecimento e a gente está mudando o tempo todo, sabe? Então isso é nítido. Um exemplo aqui que eu quero dar para vocês disso é o pensamento positivo, porque isso é uma prática que a gente olha assim até dá pensamento positivo, tipo fica com o pé atrás. Eu inclusive já fui assim. E o que acontece? Pessoas, às vezes, elas têm um pensamento muito negativo. Isso acontece porque o cérebro dela está programado dessa forma, está o modo operante desse jeito.
Então, esse pensamento positivo de estar falando coisas tipo motivacional, palavras de afirmação, isso é mais para reprogramar, para você parar, para o seu cérebro parar de te sabotar, de falar que você não é incapaz, falar que você não consegue e tudo mais. Então é mais por uma questão de reprogramação do cérebro, entende? Porque muitos dos pensamentos que você tem não são seus. Oh, é de quem então? Lembra que você é um ser triuno? Alma, espírito e corpo? Pois é, tem coisa que você acha que é você pensando, mas não é, é o cérebro racionalizando. Mais pra frente, quando eu for falar um pouco mais aprofundado de neurociência, eu explico isso para vocês. Fechou? Porque isso aí vai focar mais no autoconhecimento da voz do cérebro, da sua voz, da voz de Deus, voz do Espírito Santo, voz das pessoas, do inimigo. Então, é muita voz. E aí, quanto mais claras você tiver de cada uma, melhor é. Porque aí você escolhe qual você quer seguir. Fechou? Aprender novas coisas deixa o cérebro com maior potência de neuroplasticidade. Isso aqui eu tinha comentado para vocês um pouco mais cedo. Quando você aprende algo novo, vai aprendendo e você tem uma bagagem aqui de aprendizado, é mais fácil aprender uma outra coisa nova. Porque essa outra coisa nova, ela sempre tem algo semelhante ao que você já aprendeu. Aí o cérebro vai fazendo comparações, aí fica mais fácil pegar esse conhecimento. Fechou? Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é que o quê? O desenvolvimento pessoal, ele vai afetar em todas as áreas da sua vida. E aí você pensa, vou começar a desenvolver meu pessoal e vai mudar tudo do dia para a noite. Não vai, porque você tem que entender que é um processo, entende? Então, se você quer frutos duradouros, não é da noite para o dia. Se você quer um resultado da noite para o dia, tem forma de conseguir, só que provavelmente você corre o risco de perder ele do dia para a noite, entende? Então, não adianta. Se você quer algo sólido, quer algo estruturado, enraizado, com base, então você vai ter que passar pelo seu processo. Não é o que eu passei, não é que todo mundo vai passar. Cada um tem o seu. Tem gente que chega mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. E tá tudo bem, porque cada um é único, cada um tem a sua forma, entende? Então, procure entender a si mesmo, entender o seu processo para você poder caminhar nele. E não compare os seus bastidores com o palco dos outros, porque senão você só vai se frustrar. Fechou? Então, pessoal, só para finalizar, se você entendeu que desenvolvimento pessoal de fato é para desenvolver o seu potencial pleno e lhe capacitar para você viver a vida que você sempre quis, a vida dos seus sonhos, se você entendeu isso, comenta aqui embaixo. Eu entendi. E aí quem não assistiu o vídeo até o final ficar, entendeu o quê? Entendeu o quê? Vai ficar procurando no vídeo o que é que vocês entenderam. Então, só para deixar eles com uma pulga atrás da orelha. Se você assistiu até aqui e entendeu de fato que o desenvolvimento pessoal é para afetar todas as áreas da sua vida e lhe capacitar para conseguir o que você quiser, então comenta aqui embaixo. Eu entendi. Eu entendi. Fechou? Vou procurar estar curtindo, respondendo todo mundo, agradecendo. E não esqueça de me seguir, porque muita gente só deixa pro final, por isso que eu tô falando de novo. Se inscreve, ative os sininhos para não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, o link também vai estar aqui. E vai ter um link também pro Spotify. Fechou? Tamo junto, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo. Eu vou estar lendo, respondendo. E posso estar gravando sobre o que você me pedir nos próximos vídeos. Eu avalio essa possibilidade. Fechou? Então, tamo junto, pessoal. Desenvolva a si mesmo e conquiste o mundo. Fechou? Tamo junto. É nóis, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.